As soberanas mais malignas das Escrituras, certos monarcas ímpios conhecidos na Bíblia também contraíram matrimônio com rainhas malévolas que instigaram seus consortes a praticar o mal, ou que praticaram a maldade em nome de seus esposos. Exemplificando essas monarcas malévolas mencionadas nas Escrituras, temos Jezabel, a rainha de Israel. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Um israelita não deveria contrair matrimônio com um pagão, conforme a ordem do Senhor. No entanto, Acabe desviou-se da palavra de Deus e casou-se com Jezabel, a princesa de Sidom, filha de Etal, o rei dos Sidonios. Jezabel e seu marido, Acabe, conduziram ainda mais o reino de Israel para a idolatria ao estabelecerem a religião de Baal na nação. Jezabel, filha do sacerdote rei Etma, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom, tinha um significado fenício para seu nome, que era Primrose. No entanto, no hebraico, Jezabel tinha o significado de lixo, como era conhecida no Antigo Testamento. Jezabel era esposa do rei Acabe, o monarca do reino de Israel naquela época. Acabe não apenas seguiu Jeroboão na prática da idolatria, mas também uniu-se em matrimônio com Jezabel, filha do rei dos Sidonios. Ambas as ações contribuíram para a reputação extremamente perversa de Acabe, conforme registrado no livro dos reis, sendo reconhecido como o pior entre os reis. Durante seus 22 anos de governo, Acabe foi capaz de instigar uma considerável destruição. Este homem foi o esposo de Jezabel, e tornou-se evidente que ela o utilizou como instrumento para alcançar seus objetivos nefastos. Acabe não precisou de muita persuasão. Este foi o primeiro casamento entre um rei de Israel e uma princesa pagã, e Jezabel adorava Baal. Ela decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pelo culto satânico de Baal, como registrado em 1 Reis 18 versículo 19. Assim, enviaram mensageiros que convocaram todo Israel ao Monte Carmelo, onde reuniram os profetas de Baal, 450, e os profetas dos bosques, 400, que se alimentavam às custas de Jezabel. O reinado de Acabe, a prática do culto idolátrico tornou-se amplamente difundida em Israel, e a adoração a Baal também se estendeu a Judá. Diversas regiões adotaram métodos distintos para venerar Baal, revelando-o como um Deus universal. Diferentes locais enfatizaram atributos específicos, criando seitas particulares de culto. Baal era representado em esculturas usando um capacete ornamentado com chifres de touro, simbolizando força e fertilidade. Ele segurava uma massa em uma mão, possivelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, simbolizando tanto relâmpagos quanto vegetação. Após o casamento de Jezabel e Acabe, ela teve êxito em persuadir Acabe a aceitar Baal. Jezabel era uma mulher ambiciosa em busca de mais poder, disposta a silenciar qualquer um que desafiasse sua autoridade. Desprovida de princípios e destemida diante de Deus ou dos homens, ela era fervorosa em sua busca. Comprometida com a prática do culto pagão, Jezabel não hesitou em empregar todos os meios para manter a idolatria em seu esplendor ao redor. Suas ações, de muitas maneiras, causaram danos significativos aos reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 de Reis narra os eventos que levaram à morte de Jezabel e Acabe. Poucos casais na Bíblia são menos atraentes de se contemplar do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. Ao final de Reis, somos confrontados com seu ato obsceno e de mau gosto. Devido à quase total ausência de liderança carismática, Acabe e Jezabel foram compelidos a recorrer ao engano, egoísmo e astúcia para alcançar seus objetivos. A trama se desenrola em Jezreel, onde Acabe e Jezabel possuíam um palácio adjacente a um vinhedo pertencente a Nabote, um jezreelita. Acabe desejava ardentemente adquirir a vinha para transformá-la em uma horta, mas Nabote recusou-se a vender ou trocar suas terras, em conformidade com a lei de Israel que estipula que a propriedade deve permanecer na família a qual foi originalmente designada, Números 36 versículo 7. Ao encontrar Acabe irritado e aborrecido com a recusa de Nabote, Jezabel assegurou ao rei que em breve a vinha estaria em suas mãos, 1 Reis 21 versículos 8 ao 16. Ela então redigiu cartas em nome de Acabe, selou-as com seu selo e enviou-as aos anciãos e nobres que viviam com Nabote em sua cidade. Nas cartas, Jezabel ordenou a convocação de um jejum e instruiu a colocação de Nabote na frente do povo, com 2 homens iníquos e sem escrúpulos sentados diante dele.
A orientação era que esses homens testemunhassem falsamente contra Nabote, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei, resultando em sua execução por apedrejamento. Os habitantes da cidade, os anciãos e os nobres receberam as instruções de Jezabel e agiram de acordo com sua vontade. Nas cartas que Jezabel enviou, estava escrito que proclamassem um jejum e colocassem Nabote à frente do povo. 2 homens inescrupulosos testemunharam falsamente contra Nabote, acusando-o de blasfêmia e renúncia a Deus. O rei, então, ordenou que Nabote fosse levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Após a execução, enviaram a notícia a Jezabel, que imediatamente instigou Acabe a tomar posse da vinha de Nabote, argumentando que agora ela estava disponível, pois Nabote não estava mais vivo. Jezabel, uma mulher desonesta, manipulou a situação de modo a parecer que Nabote estava sendo punido por desobedecer à lei de Jeová. Em sua busca por mais poder, Jezabel ordenou a morte dos filhos de Nabote, sabendo que, após a morte de seu pai, a herança passaria para eles. Elias encontrou Acabe a caminho de tomar posse da vinha e condenou-o por assassinato e roubo. Elias profetizou que Acabe seria morto, que os cães devorariam o corpo de Jezabel em Jezreel, e que os descendentes de Acabe não teriam um enterro adequado. Ao saber de sua iminente destruição, Acabe se arrependeu diante do Senhor. Em resposta, o Senhor decretou que os julgamentos sobre a esposa e os filhos de Acabe não ocorressem até depois de sua morte. Jezabel destruiu os profetas do Senhor, mas Obadias escondeu 100 profetas em cavernas, fornecendo-lhes comida e água. Ela também tentou matar Elias, mas ele escapou. Quando Acabe contou a Jezabel sobre a derrota dos profetas de Baal por Elias, ela jurou vingança contra Elias, que fugiu com medo. A morte de Acabe ocorreu conforme profetizado em uma batalha contra os sírios. Jezabel continuou a governar por quase mais 10 anos após sua morte. O profeta Eliseu, sucessor de Elias, retomou a cruzada para acabar com a adoração a Baal. Ele instalou Jeú como rei de Israel, provocando uma guerra civil. Jezabel, lembrada como a personificação da astúcia, vingança e crueldade, encontrou seu fim quando Jeú chegou a Jezreel. Ela foi jogada pela janela do palácio e consumida pelos cães, cumprindo a profecia de Elias. Assim diz o Senhor, e matou e também tomou posse, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Este foi um juízo proferido por Deus, e o nome de Jezabel tornou-se sinônimo de maldade. No entanto, há uma crítica em Apocalipse 2 versículo 20, e eu tenho isso contra você, e você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profeta. Ela engana meus servos na imoralidade sexual e no consumo de alimentos sacrificados aos ídolos. Se você pensa que Jezabel foi a pior, permita-me apresentar a você sua filha número 2, Atália, rainha de Judá. Atália era filha de Acabe, rei de Israel, e casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Ela foi uma rainha perversa, assim como sua mãe, Jezabel, e seu pai, rei Acabe, bem como seus irmãos, rei Acasias e rei Jorão. Atália reinou como rainha de Judá entre os anos 841 a.C. e 835 a.C. Sentou-se no trono do rei Davi, mas seu reinado foi marcado por impiedade. Seu nome, que significa afligido por Deus, reflete o caráter de sua governança. Atália era uma seguidora fervorosa de Baal, e como resultado, era tão perversa quanto os monarcas que a precederam e sucederam. Seu marido, Jeorão, foi rei de Judá até falecer em 841 a.C. Ao contrário de seu pai, Jeorão, como filho perverso do rei Atália, ascendeu ao trono aos 22 anos e mostrou-se tão maligno quanto seu progenitor. Atália orientou seu filho em seus planos malignos, como registrado em 2 Crônicas 22 versículos 3, para sua mãe foi seu conselheiro, e ela o encorajou a agir maldosamente. Azias serviu como rei de Judá por menos de um ano, sendo assassinado juntamente com o rei enfermo de Israel, Jorão, por Jeú, que outrora foram comandante no exército do rei Acabe. Jeú instruiu seus oficiais a lançarem o corpo de Jorão na propriedade do campo de Nabote, o jezreelita, conforme o Senhor havia profetizado anteriormente. Jeú foi ungido como o novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, designado como instrumento do Senhor para executar o castigo divino contra o rei Acabe e toda a sua família devido à idolatria.
Jeú tinha como objetivo encerrar a dinastia estabelecida por Acabe, Jezabel e seus filhos. Como parte desse plano, Jeú causou a morte de Jezabel e de seus filhos, incluindo Acasias. Quando Atalha, mãe de Acasias, viu a morte de seu filho, empreendeu uma campanha de destruição contra toda a família real da casa de Judá. No entanto, Jeú-Shiba, filha do rei Jorão e meia-irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o escondeu entre os príncipes reais prestes a serem assassinados. Jeú-Shiba, também irmã de Acasias, agiu para proteger Joás, batendo na criança de Atalha para que ela não fosse morta. Joás permaneceu escondido no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalha governava a terra. O motivo por trás da tentativa de Atalha de eliminar a linhagem real estava ligado à tentativa de Satanás de cortar a linha messiânica, mas Jeú-Shiba, movida por Deus, preservou Joás, cumprindo assim a promessa em Gênesis 3h15. O marido de Jeú-Shiba, Joiada, que era sacerdote, cuidou de Joás durante esses 6 anos enquanto ele permanecia escondido no templo. Entre os filhos do rei que deveriam ser mortos, esconderam Joás e sua ama no quarto, para que se escondessem de Atalha e ele não fosse morto. Os filhos de Atalha, a mulher ímpia, invadiram a casa de Deus e usaram todas as coisas santas e dedicadas da casa do Senhor para os Baals sem o conhecimento de Atalha. No entanto, um único neto escapou do massacre, assim como sua mãe. Atalha adorou o Deus conhecido como Baal durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge do culto a Baal em Israel. Deus confrontou diretamente o paganismo através do profeta Elias, demonstrando que Baal não controlava a chuva ao enviar uma seca que durou 3 anos e meio. Após 6 anos de reinado de Atalha, o sumo sacerdote Joiada tomou medidas para proteger Joás, colocando guardas para garantir sua segurança. Essa ação foi crucial para preservar a linhagem real de Judá e cumprir as promessas divinas. Ao redor do templo, Joiada coroou publicamente o jovem Joás como o rei adequado. Quando o novo rei foi ungido, o povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!". Joiada trouxe o filho do rei, colocou a coroa sobre ele, deu-lhe uma cópia da lei mosaica, fez dele rei e o ungiram. Mais uma vez, as pessoas expressaram sua alegria batendo palmas e proclamando: "Viva o rei!". Ao ouvir o barulho da multidão no templo do Senhor, Atalha foi até lá. Ao ver o rei recém-coroado ao lado de sua coluna na entrada, acompanhado por oficiais, trompetistas e o povo celebrando com música, Atalha rasgou suas vestes e gritou traição, 2 Crônicas 23 versículo 13. A rainha Atalha, ao perceber que uma criança que ela acreditava estar morta estava agora usando uma coroa real, ficou alarmada. No entanto, o povo estava solidamente apoiando Joás, e ninguém deu ouvidos à acusação de traição de Atalha. A situação a perturbou ainda mais, e ela não conseguiu impor sua autoridade usurpada. Joás, comandado por Joiada, ordenou que Atalha fosse morta, mas não dentro do templo. Ela foi levada para o portão do cavalo, onde recebeu o castigo pelas suas ações em Judá. Esse episódio destaca as consequências da ambição desmedida e do desejo de poder sobre os outros, contrastando a liderança baseada no dever e na paixão pelo bem comum. O comportamento de Atalha, ao descobrir a morte de seu filho, destaca a natureza impiedosa de alguns líderes. Ela agiu rapidamente, destruindo todos os herdeiros reais da casa de Judá, incluindo seus próprios netos, exceto Joás, que foi escondido por uma jovem devota chamada Jeushibeate no templo de Deus por 6 anos. Este ato permitiu que Joás escapasse do massacre planejado por Atalha, cumprindo assim a promessa de Deus de preservar a linhagem real de Davi para o advento do Messias. Atalha, apesar da promessa divina, governou Judá por 7 anos, destacando sua busca implacável pelo poder e sua disposição de sacrificar até mesmo seus próprios parentes para manter seu título ilegítimo. A história de Atalha é um exemplo extremo de uma líder motivada não pelo amor, mas pelo poder, prestígio e posição. A terceira figura mencionada é Herodias, rainha da Galileia. Ela é conhecida por sua má reputação, especialmente por seu papel na execução de João Batista. Herodias é referida como a esposa de Filipe, irmão de Herodes, o tetrarca. No entanto, Herodes Antipas, também conhecido como Herodes, o tetrarca, casou-se com Herodias enquanto seu irmão Filipe ainda estava vivo, violando a lei. A história de Herodias destaca a complexidade das relações na época e a falta de respeito pelas normas éticas.
Sua participação na morte de João Batista revela a influência negativa que a sede de poder pode ter sobre as decisões de liderança. Essas narrativas bíblicas oferecem lições sobre os perigos do poder desmedido e da busca implacável por posição. A cabeça de João Batista numa bandeja. O carrasco foi e decapitou João na prisão, trazendo a cabeça numa bandeja, entregando-a a Salomé, que por sua vez entregou a sua mãe, Herodes. A história de João Batista revela sua coragem ao pregar contra o adultério de Herodes Antipas e Herodias, sua madrasta. A indignação de Herodias levou à prisão de João, e ela nutria um forte desejo de vingança contra ele. Durante um banquete de aniversário de Herodes, Salomé, filha de Herodes, dançou de maneira sedutora, encantando Herodes e seus convidados. Impressionado, Herodes fez uma promessa precipitada de conceder a Salomé qualquer pedido que ela fizesse, até metade de seu reino. Aproveitando a oportunidade, Salomé consultou sua mãe, Herodes, que instruiu a filha a pedir a cabeça de João Batista. Mesmo estando profundamente entristecido com a solicitação, Herodes, por causa de seus juramentos e temendo parecer fraco diante de seus convidados, concordou em cumprir o pedido. Ordenou imediatamente que um carrasco trouxesse a cabeça de João numa bandeja. A execução brutal de João Batista ilustra o trágico resultado do ódio pessoal e do desejo de vingança. A busca desenfreada por poder e a incapacidade de quebrar juramentos levaram à morte de um homem justo e santo, cuja mensagem desafiadora não foi aceita pelas autoridades da época. O carrasco voltou à prisão, decapitou João e trouxe sua cabeça em uma bandeja. Ele entregou a cabeça a Salomé, que, por sua vez, a deu para sua mãe.